E aí, brode? Eu voltei. Então essa é a segundo vídeo, primeira aula, que vamos falar mesmo sim sobre fotografia, tá? Nessa aula eu vou passar para vocês o que eu interpreto como os pilares da fotografia. São 4, tá? Mais equipamentos. Então, nessa aula eu quero que vocês entendam o que a gente vai aprender, sobre o que a gente vai falar no decorrer do nosso curso, e para vocês ficarem mais por dentro, e qualquer dúvida que tiver, me pergunta, me manda mensagem que eu vou tentar solucionar. Beleza, não vou cortar essa parte também. Eu trabalho pra caramba editar vídeo. Voltando, então, 4 pilares que eu considero da fotografia, tá? E foi o que eu, de acordo com os meus estudos, com o meu conhecimento, eu separei em 4 etapas, mais equipamento. Equipamento não entra nessas etapas porque, assim, a mesma câmera que faz fotografia para casamento, ela faz fotografia de floresta, ela faz ensaios e tal. O que muda são as lentes. Tá? E a mesma câmera que custa R$1.000, ela faz foto, e a que custa R$20.000, 50, 100 mil reais, ela também faz foto, tá? Então, assim, primeiro você precisa entender esses 4 pilares da fotografia, saber realmente o que você quer usar, para depois adquirir os equipamentos certos, tá? Existem, assim, equipamentos que você pode fazer meio que legal para tudo, né? Mas existem alguns equipamentos específicos que são melhores para determinadas coisas, tá bom? Não que não dê para fazer outras coisas, dá, normal, mas são mais apropriados para outro tipo de fotografia, tá? Então, equipamentos vai ser uma coisa à parte. Eu vou começar falando um pouquinho sobre equipamentos, depois a gente vai entrar nesses 4 pilares, tá bom? O que são os 4 pilares, né? Que eu considero: luz, composição, direção e pós-produção. Vou falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Luz, o que seria luz? A fotografia em si, o que ela é? Ela é o registro da luz, né? São luz e cores, basicamente isso, né? Fotografia, uma foto em si, basicamente isso. E é o que a câmera registra, o que a câmera é capaz de registrar. Nesse pilar de luz, então a gente vai aprender a configurar a nossa câmera para registrar aquilo que a gente está vendo, tá bom? Eu vou frisar muito aqui, eu vou bater muito na parte de fotografia manual, tá? Fotografia no modo automático é bem complicado, porque depois que você aprende a fotografar no manual, você não consegue mais fotografar no automático, porque você quer fazer uma determinada foto e a câmera não consegue capturar aquela imagem da forma que você está vendo. No automático, a câmera ela vai pegar toda aquela informação que ela tem e vai criar, como se diz assim, o que ela acha que seria a melhor foto, né? E não necessariamente o que você quer fotografar. Então, a gente vai frisar bastante em fotografia em modo manual, tá? Que é a fotografia profissional. Em modo manual, fotografia em modo manual, você consegue, por exemplo, você vê uma foto e consegue fazer uma foto igual. No modo automático isso não é muito possível, tá? Você olha aquela e fala, quero fazer uma foto assim. Não, a câmera não sabe que você quer aquela condição de luz, que você quer aquele desfoque. Ela não tem como adivinhar isso, ela vai fazer o que ela acha que é melhor, né? Agora, no modo manual, você realmente consegue reproduzir aquela foto de forma mais precisa. Então, nesse pilar de luz, a gente vai aprender isso. Vai aprender os tipos de luz, né? Iluminação, essa parte, e vai aprender as configurações da câmera. A gente vai aprender a configurar a nossa câmera para tirar a foto manual, para registrar a luz que a gente está vendo, tá? Então, esse é o primeiro módulo. A segunda parte que a gente vai aprender é a parte de composição. Composição na fotografia são os elementos que compõem a imagem. Por exemplo, tem uma cachoeira, tem uma grávida, a grávida está numa determinada posição, no canto da foto, no centro da foto. Isso é a composição, são os elementos que compõem a imagem. Então a gente vai aprender o que tira a distração
na imagem, a gente vai aprender direcionamento de olhar dentro da fotografia, porque tem uns caras que perderam a vida dele inteira estudando para descobrir que o cérebro trabalha de determinada forma, né? E não vamos menosprezar o estudo desses caras, né? Vamos pelo menos usar alguma coisa para falar que eles não perderam a vida inteira. Mas enfim, então... Tem locais na foto que quando você bate o olho, o teu olho corre direto naquele local, tá? Tem alguns pontos, algumas posições na fotografia, para quem já conhece um pouquinho de fotografia, regra dos terços, essas coisas, que algumas posições na fotografia que se você colocar o teu assunto principal ali naquela posição, vai ficar uma foto mais agradável de se ver, tá? Então, tudo isso a gente vai aprender no segundo pilar, que é a parte da composição, tá? Então, luz, composição, direção. Direção é o terceiro pilar. O que é direção? Direção é simplesmente você dirigir a pessoa que você está fotografando, tá? Eu vou deixar abrir um parênteses aqui para você entender uma coisa. Tem gente que é excelente fotógrafo de natureza, né? De paisagem. Fotógrafo de paisagem não costuma ganhar dinheiro. Se você quer se tornar um fotógrafo profissional, você precisa aprender a fotografar pessoas. E é bem simples, né? Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda para você mesmo. Você já ficou sabendo de alguma cachoeira, algum pôr do sol que contratou um ensaio? Não tem, né? E também não tem quem contrate, eu queria que você fotografasse, fizesse um ensaio do sol lá, quero ter umas fotos do sol em casa. É bem difícil, né? Tem carro, alguma coisa, tem, mas é bem raro. Geralmente pessoas que contratam fotógrafos para alguns trabalhos, tá? Então, nessa parte de direção, a gente vai aprender as posições ali mesmo, dirigir para ficar uma fotografia mais interessante, uma fotografia mais natural, para que não ficar aquele ensaio chato. Quem já faz algumas fotos sabe como que é. Às vezes você vai fazer um ensaio de 50, 100 fotos e acaba sendo tudo igual, você não tem muita pose. Pose é bem relativo, né? Você não tem muita pose, não tem muita foto diferente, acaba sendo muito igual. Então a gente vai aprender nessa parte de direção como fazer uma fotografia mais natural, uma fotografia mais interessante e ficar uma coisa mais agradável, tá? Então esse é o terceiro pilar. E tem uma coisa também, quem é homem, geralmente com homem, com mulher acho que é bem pouco. Quem é homem costuma fazer isso, levar a esposa, levar a namorada para fazer a parte de direção, tá? Então se você é homem e quer começar a fazer fotografia, trabalhar com fotografia, a hora que você começar a pensar, não vou levar a minha esposa, eu vou levar a minha namorada, isso é normal, tá acontecendo com todo mundo, para me ajudar na direção. Não faça isso, porque você vai ficar dependente dela. Aprenda a fazer você a parte de direção, tá? Beleza, então eu já tô... Lembra que eu falei que eu vou sair, falo pra lá e volto pra cá e esqueço que eu tava falando e eu sou assim, tá? Então beleza, peço a compreensão que você me entenda. Mas, voltando, luz, composição, direção, pós-produção. O que é pós-produção na fotografia? Pós-produção é edição. Edição é uma coisa que eu acho bem importante na fotografia. Eu dou muita relevância para edição. Primeiro, porque eu gosto de editar. E segundo, porque eu acho que na edição você consegue economizar muito dinheiro. Por exemplo, a minha câmera é uma câmera bem simples, né? Bem comum, assim, em vista do que os fotógrafos profissionais costumam usar, a minha é bem simples. Ainda tem um sério problema no foco. Mas eu consigo corrigir esses problemas nela na edição. Vou dar um simples exemplo. Tem lente que custa 10 mil reais, por exemplo, porque ela gera um determinado efeito na imagem. Ela tem uma nitidez melhor, ela tem um desfoque de fundo um pouco melhor, então ela é uma lente muito mais cara. Só que a gente consegue um resultado idêntico ou bem parecido usando o Photoshop, né? Fazendo na pós-produção. Então, os 10 mil reais que eu gastaria naquela lente para fazer a foto, eu consigo na edição.
Então, assim, edição acho que é uma coisa bem legal, bem bacana da gente estudar. E na edição que você vai se diferenciar. Porque se você pega uma câmera, pega uma lente, né? Aqui, ó, registra uma foto, pá. E outro fotógrafo vai lá, pega a mesma câmera, a mesma lente e registra outra foto, pá. O que vai mudar ali? Não estou falando em parte de composição e direção, tá? Vamos supor que as pessoas estejam paradas e sejam modelos profissionais e elas fazem uma pose normal lá e tal. Não estou levando em consideração. Mas o que vai diferenciar uma câmera, um fotógrafo do outro? É a pós-produção, tá? Tem muita gente que se destaca pela pós-produção. Então, pela edição, né? Então, recomendo vocês a se dedicarem um pouquinho também na pós-produção. Vocês vão ver que dá para fazer bastante coisa legal, tá? Então, nessa primeira aula era o que eu queria passar. São os 4 pilares que eu considero da fotografia, que são luz, composição, direção e pós-produção, beleza? Nas próximas aulas, então, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais aprofundado na fotografia e na próxima aula eu vou falar sobre equipamentos, beleza? Câmeras profissionais, semi-profissionais, não tem, para! Na próxima aula vocês vão entender o porquê, beleza? Até mais, até a próxima.